Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que delícia, que noite abençoada. Estamos aqui em companhia de Jesus, a melhor companhia que nós podemos ter junto de nós, né? E que nós possamos estar de mentes e corações bem abertos, que possamos ser inspirados e intuídos, porque o tema de hoje é sobre inimigos. Perdão aos inimigos. Eu costumo dizer que Jesus deixou muitas lições para nós, muitas, mas uma das lições mais difíceis é o perdão aos inimigos. E aí, nós já vamos entrando aqui no tema, falando da frase que Allan Kardec nos deixou sobre essa questão. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Allan Kardec. Quem de nós, tendo um inimigo, é capaz de, além de lhe perdoar, ainda praticar o bem? Mesmo que ele nos faça mal, nos queira mal, nós ainda temos que praticar o bem. E nós vamos aprender um pouquinho essa lição juntos aqui, né? Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Olha que pergunta interessante, né? Até 7 vezes. E Jesus respondeu, né? Eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, cada ofensa de cada ofensor. Isso dá, né, mais ou menos 490 vezes cada ofensa de cada ofensor. E aí, ao dizer isso, né, 70 vezes 7, Jesus estava usando uma expressão hebraica da época. Quando se falava 7, o número 7 simbolizava um número infinitamente de vezes. Por isso que Jesus e Pedro perguntam 7, né? A gente sempre quis saber por que Pedro perguntou 7, não 10, não 15. Porque era uma expressão hebraica à época, né? Quando se falava 7, se falava no infinito, na infinidade de vezes. Então, o que Jesus quis dizer para ele, infinitas vezes, nós temos que perdoar os nossos inimigos, né? E Jesus tornou claro que a oferta do perdão de Deus, ela é inseparável da nossa vontade de perdoar o outro. Não adianta nós pedirmos perdão a Deus e não perdoar o outro, né? E aí, falando um pouquinho mais de número 7, trazendo aqui essa questão, na Bíblia, onde se trabalha muito, né, com alegorias, o número 7 indica o máximo da perfeição, como a gente estava falando aqui, né? E ele já diz lá, logo no início da Bíblia, que Deus criou o mundo, né, em 6 dias e no 7º dia descansou. Ainda bem que é uma expressão alegórica, porque Deus trabalha até hoje, né? Jesus já nos ensinou isso. Então, na Bíblia, alegoricamente falando, o 7 já diz aí a expressão de Deus criando tudo e descansando no 7º dia. Também teve a festa de Pentecostes. O que era essa festa? Uma festa que ocorreu 7 dias depois da Páscoa, onde os apóstolos começaram a falar em várias línguas. Tudo que Jesus havia lhes ensinado, eles começaram a falar em várias línguas. E isso demorou 7 dias e era repetido por 7 vezes. Isso está na Bíblia. Então, veja como o número 7, né, é usado como infinitamente de vezes. E na numerologia?
né, numa curiosidade. Na numerologia, eles falam que o 7 está relacionado com a sabedoria, com a reflexão, com a meditação e com a paz interior. E todo mundo, né, que tem essa característica, quando vai procurar um numerólogo, lá o número 7 sai, ele fala que essa pessoa ela tem tanto uma capacidade interior, né, boa, como na parte científica. Então, uma pessoa que sabe equilibrar o material e o espiritual. Isso na numerologia, só por curiosidade. Porém, a matemática, que é uma ciência lógica, né, exata, ela nos fala que o número 7 é o único número que não é multiplicador de qualquer outro número. Por exemplo, na tabuada do 2, na tabuada do 3, ele nunca aparece, até a tabuada do 9. Ele só aparece na tabuada do número 1. 1 vezes 7, 7. Só por curiosidade. Então, ele é um número considerado, né, que não é múltiplo e nem divisor de nenhum outro algarismo de 2 a 9. Olha que interessante. Se nós pegarmos a tabuada, nós não vamos ver o número 7, desde a 2 até a 9. Né? Isso é uma curiosidade, só para a gente entender por que Pedro perguntou a Jesus se tinha que perdoar o inimigo 7 vezes. Tudo bem? Deu para a gente entender um pouquinho aí a história? Ótimo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas, onde os espíritos nos trouxeram, né, alguns exemplos de preces para nós, e também o significado dessas preces, tem lá a oração dominical. A oração dominical é a oração Pai Nosso, né? Porque a semana começa no domingo. Então, é uma oração dominical, a oração que nós devemos fazer desde o primeiro dia da semana. E tem aquela passagem que nós conhecemos, que é: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou frase danadinha, né? Frase que a gente precisa pensar bastante, porque lá mesmo eles nos explicam, os espíritos, a maior das leis de Deus é a caridade. Amor, justiça e caridade. Essa é a maior lei de Deus para conosco. E ele fala que essa frase consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas, não só porque a gente vai praticar a caridade em atender o próximo, mas em perdoar o próximo. Esse é realmente o objetivo principal da caridade. Perdoar o nosso próximo. De nada adianta a gente socorrer, atender o nosso próximo e depois falar assim: mas eu não quero nem te ver mais, é só dessa vez que eu vou te fazer esse favor, né? A gente acha que é um favor. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque aí a gente não vai estar aplicando a caridade na sua forma plena. Tá? E ele fala, que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Será que se hoje, né, a gente não sabe que dia, mas que nós sabemos, alguém tem dúvida que nós vamos desencarnar? Não temos dúvida, né? Eu acho que já estamos numa situação que não há dúvidas que vamos desencarnar. Mas e se nós desencarnarmos hoje? Hoje à noite? Será que nós vamos, né, estar com o nosso coraçãozinho limpo de vingança, né, e de maldades e de falta de perdão? Será? Fica aqui, né, essa perguntinha para a gente já ir refletindo na hora que a gente já for para casa, tá bom? E ele fala aqui, que essa frase fazem a parte de nossas provas terrenas. Os nossos inimigos são nossas provas terrenas e que não adianta nos lamentarmos.
né? Não adianta maldizermos. Ai, por que essa criatura foi aparecer na minha vida? Prova. Como é que nós passamos pela experiência do perdão? Passando pela prova de alguém a perdoar, não é isso? E se nós estamos aqui e temos que passar por todas as experiências, até burilarmos o nosso espírito, até ele estar em completa êxtase de espírito feliz, de espírito superior, todas essas provas vão acontecer em nossas vidas. Ai, Senhor, me dá paciência. Quando a gente pede paciência, vem uma prova para a gente ter paciência, né? E aí a gente reclama. Então, nós não podemos reclamar, lamentar, maldizer. Isso são os espíritos que estão nos explicando lá no capítulo 28, nessa coleção de preces espíritas, tá bom? E ele fala que é com isso que nós vamos dar a oportunidade do nosso aprendizado no perdão. Tudo bem até aí? Vamos em frente. Tem uma parábola que eu gosto bastante, a parábola do servidor cruel. Então, essa parábola é uma historinha que Jesus contou na época de um rei que ele, né, consegue perdoar a dívida de um servidor. Estava ele lá devendo muito, mas muito para esse rei, e ele pede clemência ao rei. Por favor, seu rei, não faça isso. Eu tenho filhos, eu tenho família. Eu não tenho como lhe pagar essa fortuna. Me perdoa. Tenha indulgência, tenha misericórdia de mim. E o rei bondoso, né, que nessa figurinha aqui representa Deus, né? O que esse rei faz? Tudo bem, eu vou te perdoar, tá? Você não me deve mais nada. Pode ir em paz. E ele sai ali do reino e encontra um devedor dele, um outro devedor dele mesmo. E o que ele faz? Ele pega o devedor pelo pescoço e começa a cobrar a dívida, que era bem infinitamente menor da que ele devia para o rei. Então, ele começa a apertar o pescoço desse rapaz e fala, me paga agora. Ele fala, mas eu não tenho, eu tenho família, eu estou sem emprego, eu tenho filhos, eu não tenho como te pagar. Ele falou, então eu vou te prender. Só que os guardas, que são os espíritos que estão sempre ao nosso redor, né, viram esse acontecimento e foram lá avisar o rei. Falou, olha, o senhor perdoou a dívida dele, que era muito maior, mas ele não perdoou a do rapaz que devia para ele. O rei falou, vai buscá-lo. Quando ele chegou, ele falou, você vai ser trancado agora na cela e você não vai ter mais o meu perdão, até que você me pague tudo, né? Então, às vezes a gente faz isso, a gente quer o perdão do outro, mas a gente não perdoa o nosso próximo. A gente quer ser perdoado, como o rei perdoou o servidor, mas nós não queremos dar o perdão ao próximo, e que às vezes não nos fez quase nada, tá? Então, fica aqui essa historinha para nós, servir também de uma reflexão quanto ao tema de hoje. E, lá no livro O Céu e o Inferno, tem o artigo 18 do Código Penal da Vida Futura, e nós já fizemos uma palestra aqui sobre esse tema. Esse Código 18 fala assim, é chegado os tempos. É chegado os tempos. E ele fala assim, nós querendo ou não, o planeta vai evoluir. Nós, aceitando ou não, acreditando ou não, o planeta vai evoluir. Vai passar de provas e expiações para um mundo de regeneração. E ele fala, né, que por determinação, né, dos espíritos superiores, a Terra será regenerada e os espíritos que atingiram em suas conquistas espirituais a mansidão, o perdão, a indulgência, a humildade, serão convidados a manter-se aqui na Terra. Tá? Mas ele fala, olha, são 21 séculos. 21 séculos que Jesus esteve aqui e nós ainda não conseguimos perdoar.
Então, o que ele nos fala aqui? Ó? Sucessivas reencarnações em 21 séculos de vida cristã na face da Terra serão como já estão sendo conduzidos a mundos que lhes se afinem, né, com as tendências inferiores e infelizes. Então, seremos convidados a participar de uma outra, né, de um outro planeta, de uma outra evolução, de um outro momento inferior ao da Terra. E isso a gente tem falado bastante nas nossas aulas, Neuzinha fala bastante sobre isso, né? A gente tem comentado até sobre um planeta aí que já se fala de um nome, acho que é Orion, né, Neuzinha? Planeta Orion, é esse planeta. É, exato, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque 21 séculos, tá? Só do nascimento de Jesus até agora, fora as outras reencarnações nossas. E nós ainda não aprendemos a principal lição, que é perdoar. Então, tomemos muito cuidado, porque a doutrina está nos falando. Querendo ou não, vamos evoluir, vamos passar adiante. E quem não conseguir passar, né, quem não estiver preparado e pronto, com a veste nupcial, como a parábola do festim de núpcia, será convidado a estar presente em outro planeta. Tudo bem? Certinho? Então, vamos lá. Aí ele fala aqui, né, lá no Evangelho, que amar o inimigo não é ter para com ele o mesmo afeto e a confiança que a gente tem com o amigo. Isso a gente já sabe, né? Quando a gente encontra um amigo, não é uma alegria? Que alegria, que felicidade te encontrar. E quando encontra um inimigo? A gente atravessa a rua, não é? Ai, vem vindo essa pessoa. Ai, essa pessoa está ali no metrô, vou entrar no outro vagão. Então, ele fala para a gente que amar um amigo é estar em comunhão de pensamentos e atitudes. Porém, é a lei de assimilação de fluidos. A gente libera energia quando a gente encontra o amigo, assim como nós encontramos o inimigo. Então, se o amigo, a gente libera assimilação de fluidos, com o inimigo é a lei de repulsão. Eu não quero nem vê-lo, né? E Jesus entende isso, porque Jesus entende de todas as leis da química e da física aqui do nosso planeta. E ele fala isso, né? Lei de atração, de assimilação e lei de repulsão. Porém, tá? Eu trago aqui para vocês o desenho de um coração. Um coração, quando a gente vê um amigo, parece que ele está assim, né? Leve. E quando a gente vê um inimigo, parece que pega fogo. Então, lei de assimilação e lei de repulsão. Então, a gente precisa mudar isso, precisa mudar esse sentimento do nosso coração. É isso que Jesus está falando. Não precisa pegar o inimigo, colocar dentro de casa, né? Oferecer chazinho, cafezinho, bolinho. Não, Jesus entende os fluidos de repulsão. Porém, é não desejar o mal, é querer o bem, é pagar o mal com o bem, é se alegrar quando algo de bom acontece para ele, é rezar por ele. Não precisa pôr dentro de casa, não precisa caminhar lado a lado, mas é não desejar o mal para esse nosso irmão. Apresentar a outra face. Nós vamos falar aqui também dessa passagem lá de Jesus, né, no Evangelho. Quando Jesus fala, se te pedir, né, se o teu inimigo te pedir a capa, dê a túnica para ele. Se ele te pedir para dar 1000 passos, 1 milha, ande 2 milhas, anda 2000 passos. Por que Jesus falou isso? Olha que interessante, né? Por que Jesus falou, não ande 1, mas ande 2000 passos com o teu inimigo? Porque na época de Jesus, lá no solo, em alguns lugares da estrada, tinha uma demarcação que ia de 1000 milhas a 1000 milhas. E se o soldado romano aparecesse e estivéssemos nós caminhando, o soldado falava, larga tudo o que você tem, larga os seus objetos, pega os meus e caminha comigo 1000 passos. A gente era obrigado a caminhar, sabia? Porque senão nós éramos presos. E aí, nós caminhávamos 1000 passos. E diz que Jesus foi convidado por um soldado romano.
E os apóstolos ficaram assim estarrecidos. Como, Jesus? Você vai andar? E Jesus pegou as coisas do soldado romano e foi caminhando. Quando ele chegou 1000 milhas, 1000 passos, ele falou, agora eu vou caminhar mais 1000. Aí os apóstolos falaram, meu Deus, é o que Jesus quis nos ensinar. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Os apóstolos ficaram estarrecidos, mas Jesus veio mostrar para nós a humildade. Tá? Então, é isso que Jesus quis nos dizer. Dar a outra face é exatamente isso. Não é a gente responder, porque aí a gente vai entrar na mesma sintonia. É nós oferecermos a outra face, caminhar 1000 passos a mais, darmos a nossa túnica, não somente a capa. Oferecer o outro lado da face é mostrar para ele, por que você está nervoso, meu irmão? O que está te acontecendo? É entender o que está acontecendo com o nosso próximo e não já ir julgando. Tá? Então, esse é apresentar a outra face na questão do amar os nossos inimigos. E é bom a gente fazer isso enquanto estamos a caminhar com eles. Estamos ali, olhando, estou vendo. E quando ele desencarna? Aí sim, o Evangelho vem nos falar sobre os inimigos desencarnados. Os inimigos desencarnados, para nós espíritas, sabemos que a morte é apenas deixar o corpo. O espírito vive, o corpo morre. Então, para nós espíritas, nós sabemos que o espírito está vivo. E nós não enxergamos, mas eles nos acham. Eles nos encontram, com toda certeza, Portanto, podemos ter inimigos encarnados e desencarnados. Estes desencarnados, através de processos de obsessões, eles vêm nos encontrando e podemos sofrer processos de obsessões, subjugações, vários tipos de obsessões. E aí? Nós não enxergamos, mas eles nos enxergam. Então, vamos tomar muito cuidado. Por isso que Jesus nos ensinou, ame a seus inimigos. Perdoe 7 vezes 7 os seus inimigos. Que não fiquemos limitados somente no planeta Terra. Porque os espíritos não estão limitados apenas aqui. Tá? Eles têm muitas condições de saírem aí pelo esse mundão espiritual afora. E ele está falando aqui que tudo isso vem abarcar a grande lei de solidariedade e da fraternidade universal. Tudo bem? Vamos lá. Amar ao próximo é o princípio da caridade. Amar ao inimigo é a virtude mais sublime para combatermos o orgulho e o egoísmo. Quando a gente não perdoa, nós estamos alimentando em nós o orgulho e o egoísmo. As duas chagas que estão juntas, impedindo ainda a regeneração do nosso planeta. A transição e a condição de regeneração do nosso planeta. E aí, a gente fala assim, nossa, mas é difícil. Você fala, a gente ouve, Mas como é difícil, quando a gente quer colocar isso em prática. Tem alguma coisa que pode nos auxiliar? Volto lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, coletânea de preces espíritas, preces pelos outros. Olha que prece interessante, até nisso os espíritos se preocuparam. Será que eles vão conseguir ter força para fazer uma prece para o seu inimigo? Aí eles falam aqui, uma prece pelos nossos inimigos e pelos os que nos querem mal. Eu vou falar só um trechinho para a gente já encerrar. Veja que linda que é essa prece que eles nos ensinam. Diz assim, meu Deus, eu perdoo, aí nós falamos o nome da pessoa, o mal que me fez e o mal que pretendia me fazer. Como gostaria que o Senhor também me perdoasse. Peço para que Ele, por sua vez, me perdoe os erros que eu possa ter cometido.
Se o Senhor o colocou no meu caminho como uma prova, que seja feita a sua vontade. É aí o perdão às ofensas, como está no Pai Nosso. Que seja feita a sua vontade. E a prece continua, viu, gente? Ela é mais longa, fica aqui, então, a dica para nós também chegarmos em casa e darmos uma olhadinha e fazermos essa prece hoje, tá? Fica lá a dica. Para encerrar, tem um livrinho, ele é um livrinho infantil, chama Perdoar Sempre. E tem uma historinha muito bonita. É de uma garotinha que chega da escola com muita raiva. E o papai dela pergunta, o que foi, minha filha? O que te aconteceu? E ela fala, sabe, pai, eu estou com raiva do Zezinho. Eu estou com raiva porque ele me humilhou na frente das pessoas, ele me xingou, ele brigou comigo, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu quero que ele morra. Uma criança falando isso. O pai, né, percebendo a situação, falou para a filha, calma, filha, vamos fazer o seguinte, ó. Está vendo aquela camisetinha branca pendurada lá no fundo, no varal? Pois é, eu trouxe aqui para você um saco de carvão. Eu trouxe um saco de carvão. Você vai pegar cada pedacinho de carvão e vai jogar naquela camiseta branca. Tudo bem? Vai que você vai ver como vai dar certo. E aí o pai saiu e a menina continuou jogando. Jogou todo o saco de carvão na camiseta. Alguns caíram, alguns pegaram. E aí, quando o pai chegou, falou, filha, terminou? Já jogou todo o carvão? Já, papai. E aí? Ai, eu estou melhor. Ó, acertei um monte nele. Alguns não, mas um monte eu acertei. Aí o pai falou, vem comigo aqui para dentro de casa. Levou ela em frente do espelho. À frente do espelho, a menina se viu toda suja de carvão. Ela só tinha o branco do olho e os dentes. O resto, ela estava toda suja de carvão. Porque quando a gente... quando a gente mexe com carvão, a gente acaba se sujando, né? Aí a gente coça o nariz, coça a orelha, passa a mão na roupa. E ela, uma criança, foi fazendo tudo isso. Aí foi que o pai falou para ela, né? Para dar uma lição. Falou, olha, você pode ter acertado alguns carvões naquela camiseta como se fosse seu amiguinho, mas foi você que ficou mais suja de carvão. Olha como você está, olha o seu estado. Então, que fique essa historinha para nós, né? Que nós possamos aprender que quando a gente atira algo no próximo, ela vem com mais força para nós. Então, que nós possamos jogar o quê? Bons pensamentos, boas energias, porque é isso que nós receberemos de volta. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem todos com Deus. Bom retorno aos seus lares. Paz e luz a todos. Até a próxima. Gratidão, viu?